Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo sejam com todos. Nós estamos, irmãos, avançando nessa série do livro de Atos, como foi, como deve ser. Nós chegaremos hoje no capítulo 8, hoje nós veremos o final do capítulo 7. E hoje nós trataremos sobre a morte de Estevão. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7, dos versos 44, e dependendo da versão da sua Bíblia, pode ser até o 8, verso 1, ok? Depende da versão da Bíblia. Então, a partir do verso 44 em diante. E mantenha a sua Bíblia aberta aí. Meus irmãos, como nós sabemos, Estevão, ele era um dos diáconos eleitos pela primeira igreja para auxiliar com o cuidado com o povo. Mas Deus também agraciou esse servo com o dom da palavra, fazendo dele um grande pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Estevão pregou a palavra como Deus esperava que ele fizesse. E da mesma forma como ele pregou, ele encontrou o quê? Grande resistência e perseguição por parte dos judeus religiosos lá da sua época. Estevão, ele foi acusado falsamente de dizer blasfêmias contra Deus, contra Moisés, de falar mal contra o templo em Jerusalém, e por conta disso ele foi levado ao Sinédrio para ser julgado. E diante de todos, Estevão, ele vai fazer a sua defesa das acusações falsas, citando trechos do Antigo Testamento, onde ele deixou bem claro para todos que o que ele pregava na verdade era um retrospecto do que o povo judeu fazia com os seus servos, os servos ao qual Deus enviava ao longo da história, a fim de libertar, de liderar o povo de Israel, de todas as opressões que viriam. A intenção de Estevão, com isso, era, além da sua defesa, das acusações que ele sofria, mostrar que o que eles estavam fazendo com Jesus, na verdade, eles sempre fizeram com todos os libertadores que Deus havia enviado. Ou seja, Deus havia enviado o Messias, mas eles os mataram, colocando ele numa cruz há 50 dias atrás desse discurso aqui. E com muita sabedoria, Estevão narra o período do Êxodo até o Deuteronômio, falando sobre a rejeição que tiveram com José, depois com Moisés, no período do deserto, quando recebe a lei, e esse povo queixo duro, voltando-se à idolatria. E no texto de hoje, Estevão, ele vai seguir o mesmo raciocínio da sua defesa, que ele usou nos textos anteriores, mas agora ele vai fazer um resumo da história da época da conquista da terra prometida, até o reinado de Salomão. Irmãos, como o texto ele é muito longo, nós vamos lendo e compreendendo ele à medida que vamos avançando no sermão, para facilitar a nossa compreensão e o entendimento. Amém? Importante você manter a sua Bíblia aberta, não feche nem desligue ela. Amém? Então vamos lá. Eu peço a sua atenção. Eu tentarei ser o mais sucinto possível, mas confesso que seguir o raciocínio e a sabedoria de Estevão nesse sermão, irmãos, não é tarefa das mais fáceis. Mas vamos lá, mantenha a sua Bíblia aberta e leia comigo o verso 44. Verso 44. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como ordenar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Meus irmãos, o tabernáculo do testemunho era aquela tenda móvel onde os judeus montavam e desmontavam na medida que caminhavam pelo deserto. Era chamado assim porque dentro dela ficava o quê? A arca da aliança, e dentro da arca continha as tábuas da lei e a vara de Arão e uma porção de maná. Isso simbolizava o quê? O testemunho da aliança de Deus com aquele povo. Ali era o lugar que Deus descia na nuvem e habitava ali presencialmente entre o povo. E também era o lugar que Moisés ia para consultar a Deus, para guiar toda aquela gente.
E após a peregrinação de 40 anos pelo deserto, Josué foi quem levou a tenda, o tabernáculo do testemunho, para a terra prometida. Moisés ficou no deserto, conforme diz o verso 45. Leia comigo. Tendo o recebido, nossos pais os levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra nas nações que Deus expulsou da presença de nossos pais, até os dias de Davi. Na época de Josué, o tabernáculo ele era levado diante do exército de Israel, como um símbolo da presença de Deus em favor do seu povo, do seu exército, durante uma batalha, mostrando aos inimigos que era Deus quem lutava por Israel. No tempo dos juízes, o tabernáculo também ficou andando de um lado para o outro. E foi só no tempo de Davi que o tabernáculo com a arca e tudo que tinha lá dentro foram levados para Jerusalém. Leia comigo os versos 46 e verso 47. Davi, recebeu o favor da parte de Deus e pediu que lhe fosse concedido edificar uma edificação para o Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão quem lhe construiu uma casa. Meus irmãos, Davi, por sua vez, após ser coroado rei, ele tinha um desejo no coração de construir um lugar fixo para abrigar a Arca da Aliança, substituindo o tabernáculo móvel, a tenda móvel. Na cabeça de Davi estava assim: eu moro num palácio majestoso, com tudo do bom e do melhor, e Deus habita numa simples tenda. Esse era o pensamento de Davi. Eu quero fazer uma casa digna de Deus. Isso era o desejo do coração dele. Mas Deus levanta profetas para dizer para Davi: não, você não vai levantar essa casa. Sabe por quê, Davi? Porque as suas mãos, elas estão cobertas de sangue. Davi era um homem de guerra, mas o seu filho sim. Salomão iria construir essa casa, pois ele era homem de paz. O próprio nome Salomão diz isso. Salomão vem de Shalom, em hebraico, que significa paz. Porém, Salomão desagrada a Deus, permitindo o quê? Que a idolatria adentrasse ao reino, através do quê? Dos seus casamentos, das suas esposas. E o tempo passou. E como o povo de Israel não conseguia se libertar da idolatria, a paciência de Deus se esgotou. O reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. Contra o reino do norte, Deus enviou quem? Os assírios, que acabou com tudo. E 100 anos depois, Deus envia quem? A Babilônia, para acabar com o sul, com Judá. Onde durante a invasão, toda Jerusalém, inclusive o templo, foram totalmente destruídos pelos babilônios. Israel passaria 70 anos como escravo na Babilônia, mas pela fidelidade da sua aliança com o seu povo, Deus traria de volta os cativos para reconstruir Judá. Isso tudo aqui é o resumo que Estevão fez para falar sobre os versos 48, 49 e 50. Estevão está lembrando o sumo sacerdote, ele estava conversando com o sumo sacerdote, lembra? Sobre o que? O templo. Uma das acusações contra Estevão é dele ter falado mal do templo. Estevão está dizendo que a importância que os judeus davam para o templo era um equívoco, segundo a ótica de Deus. Em outras palavras, Estevão estava dizendo que, como se fosse Deus, vocês supervalorizam o templo. Supervalorizam o templo, como se fosse literalmente o que? A minha casa, a minha morada. Mas será que eu me encaixo nisso? Estevão falando como se fosse na persona de Deus. Será que eu me encaixo nessa edificação? Será que essa edificação é suficiente para caber toda a minha glória? Toda a minha grandeza? Isso é o que diz aqui, 48, 49, 50. Lê comigo. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que
casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Meus irmãos, Deus, através do profeta Isaías, disse assim, ó: eu estou sentado nos céus. A terra onde vocês estão aí é o meu tapete. Vocês acham de verdade que vocês têm condições de construir uma casa parecida com isso para mim? Porque eu estou sentado no trono do universo e a terra é a estrada, é o tapete onde eu piso. A casa que vocês querem fazer, vocês acham que vai comportar isso? Um lugar digno onde eu possa morar? Olha a minha grandeza. Vocês fizeram o templo no período de Salomão, mas ele foi destruído. E agora vocês querem construir outro templo? Vocês acham que pode fazer de verdade uma casa para mim? Será que vocês não percebem que não é o templo, mas é sim o que ele representa? O templo foi destruído, vocês foram levados para o cativeiro, e agora vocês querem o quê? Fazer outro templo? Percebe o ponto de Estevão aqui? É isso que Estevão está falando. Que casa vocês querem construir para mim? Essa é a pergunta implícita aqui no discurso de Estevão. E a resposta óbvia é o coração humano, onde Deus de fato habita na sua plenitude. Exatamente o que Cristo havia ensinado e que mais uma vez o povo judeu não havia entendido. Ou seja, Estevão está dizendo que a realidade do templo era o que? Simbólica, era um símbolo. E apontava para uma realidade muito, mas muito maior. Vocês não percebem quem é o nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. O propósito que o templo foi construído, o propósito que a lei do Moisés foi dada a vocês, vocês não entendem nada. Meus irmãos, eu fico impressionado com a sabedoria que Deus deu a Estevão, porque isso aqui, para a gente aqui, isso não faria sentido se não fosse bem explicado. Mas para um religioso daquela época, isso caía como uma bomba na cabeça deles. Pois apesar deles não terem compreendido tudo isso aqui, eles sabiam exatamente sobre o que Estevão estava falando. E dos versos 51 ao 53, Estevão vai fazer a aplicação de tudo isso que ele disse até então. Irmãos, e não foi uma aplicação gostosa de você ouvir, não. Leia comigo o verso 51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim também fazeis. Estevão começa chamando eles de teimosos. Teimosos. Já levou uma na cara assim, irmão? Ser chamado de uma pessoa de teimoso ou teimosa, assim, tá, na lapa. É ruim, né? Sabe por que é ruim? Porque o teimoso, ele continua irredutível, mesmo diante da verdade. Vale mais a verdade dele, do que propriamente a verdade em si. Você conhece alguém assim? Ou será que nós somos conhecidos assim? Pensa aí, irmão. Estevão está dizendo com isso que a verdade estava na cara dele sobre quem Jesus era, mas eles se recusavam a crer. A segunda coisa que Estevão chama eles aqui é de incircuncisos, de coração e de ouvido. Ou seja, a circuncisão, vocês lembram o que é a circuncisão, né? Não precisa explicar de novo, né? A circuncisão para um judeu, ela deveria representar um coração crente, um coração arrependido. Mas o coração de vocês está duro. Vocês podem ser circuncidados, mas o coração de vocês não é. Pelo ouvido de vocês passa apenas o que vocês querem escutar. Você também conhece alguém assim?
Sabe aquela pessoa que só que agrada a ela vai entrar? Cujo ouvido só entra o que convém à pessoa? E a terceira acusação que Estevão faz aqui é muito séria. Muito séria. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ou seja, Estevão, ele está dizendo com esse resumo aqui, que Deus sempre atuou pelo seu Espírito no meio do seu povo. Enviou todos os seus servos, os patriarcas, os líderes, os profetas, reis, o próprio Messias, e esse povo resistiu. Por que eu disse que isso é muito sério? Porque esse verso nos mostra que sim, é possível a gente resistir ao Espírito Santo. Ele procura o que? Nos convencer das verdades bíblicas, através da palavra de Deus, que Ele mesmo inspirou. Mas quando você ouve, e teima, e endurece o coração, você está resistindo ao Espírito Santo de Deus. Claramente, Ele quer levar, Ele quer instruir você na verdade. Mas a gente fica procurando motivo, fica procurando razão para ir contra isso. Estevão disse: como fizeram os vossos pais, vocês assim também fizeram. Estevão está dizendo: vocês sempre fizeram isso, estão fazendo isso de novo agora com Jesus. E a quarta acusação que Estevão faz está aqui no verso 52, leia comigo. Que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Ou seja, qual foi o profeta que Deus enviou a vocês que vocês não perseguiram? Vamos lá, diz para mim, um só, diz para mim. Meus irmãos, o próprio Cristo disse isso em Mateus 23. Não precisa abrir não, mantenha aí. Mateus 23, de 33 a 35, diz assim, ó: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e mestres, matares e crucificares alguns deles, e outros açoitares nas vossas sinagogas, e os perseguires de cidade em cidade. E para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. E no final do verso, Estevão diz assim, ó: mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vocês se tornaram traidores e assassinos e homicidas. Irmãos, como eu disse, para nós, que nós não somos judeus, requer um pouco de esforço para entender isso daqui. Mas, para aquela gente lá a qual Estevão falava, isso aqui fazia total sentido. Estevão aqui está lembrando que Jesus disse, lá em Mateus 21, de 33 a 46, a parábola dos agricultores maus. Lembra disso? Quem leu isso aí? A parábola dos agricultores maus. Jesus disse a quem? Aos fariseus. Eu não vou ler aqui porque nós não temos tempo para isso. Mas a parábola diz que o dono de uma vinha arrendou ela com alguns agricultores, para alguns agricultores, para que eles cultivassem a vinha e depois de produzir, mandaria um enviado lá para buscar a parte do dono. E o tempo passou, a vinha deu seus frutos, o dono da vinha enviou um servo para buscar a parte dele, então os agricultores que arrendaram mataram o servo, para não deixar levar nada para o dono. O dono então o que ele fez? Mandou outro servo, e os agricultores fizeram o quê? O mesmo. Então o dono da vinha resolve mandar quem? O próprio filho, achando que assim eles iam dar ouvidos. E os agricultores, reconhecendo o filho, mataram também ele, a fim do quê? De ficar com a herança, como herdeiro.
Então Jesus perguntou aos fariseus o que eles achavam que o dono da vinha, o pai do filho, a qual foi morto, deveria fazer com os agricultores. E os fariseus mais do que depressa, né? Deus tem que acabar com a raça deles. Jesus disse, é isso mesmo que vai acontecer. É isso mesmo que vai acontecer. A salvação foi enviada a vocês e vocês rejeitaram. Portanto, Deus, ela vai oferecer essa mesma salvação aos demais povos. E isso inclui eu e você, amém, irmão? Louvado seja Deus por isso. Estevão havia percebido isso aqui, irmãos, antes do apóstolo Paulo. Paulo pôs em prática tudo isso aqui. Mas perceber mesmo, primeiro, foi Estevão. Primeiro do que todo mundo. A propósito, Paulo estava presente aqui nesse momento, viu? Será que Deus usou tudo isso aqui para influenciar Paulo? O que você acha? Meus irmãos, o plano de Deus, ele é perfeito. Os planos de Deus é impressionante. Nada escapa do olhar do Senhor. E Estevão termina a sua aplicação ao Sinédrio, no verso 53, afirmando que se tinha uma coisa que os judeus eram bons, era em desobedecer a Deus. Lê comigo o verso 53. Vós, que recebestes a lei por meio de anjos, não aguardastes. E como resultado desse sermão, a partir de agora começa o relato da primeira morte de servo em nome de Jesus Cristo. E isso começa com a reação do Sinédrio ao que Estevão havia dito. Lê o verso 54 comigo. Ouvindo isso, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Irmãos, eu nunca rangi os dentes quando fiquei com raiva. Alguém já fez isso aqui? De ranger os dentes assim? Se sim, deveria ser uma raiva imensa, né? Essa pregação de Estevão aqui, realmente, mas deixou muita gente com raiva. E isso fala muito, especialmente com nós, pastores. Nós devemos sempre falar as verdades das Escrituras e não o que o povo quer escutar. Nem que isso custe a nossa própria vida. Tem lugares por aí que jamais convidaria Estevão para ser pastor. Duvido. Pois lá, cada sermão que ele faria, metade da igreja com raiva, outra metade queria matar ele. Irmãos, servos fiéis não foram chamados para falar o que agrada aos ouvidos, mas pregar a verdade de Deus. Amém, igreja? Portanto, se algum dia você saiu daqui com raiva do que você ouviu, lembre-se, irmão, a sua raiva não é comigo. A raiva não é comigo. Sua raiva não é comigo. Eu apenas estou lendo, explicando e aplicando o que Deus diz através da sua palavra. Amém? Nós apenas tentamos ser o quê? Fiéis ao que Deus disse, agradando ou não. Eu espero que agrade o seu coração, por mais que machuque, por mais que doe, porque essa é a intenção de Deus, mudar o nosso coração pela palavra dele. E o coração daqueles homens estavam cheios do quê? De raiva, de ódio. Mas o coração de Estevão estava cheio do Espírito Santo. Lê comigo os versos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Meus irmãos, quando enfurecidos, tomados de grande raiva, todo o Sinédrio se volta contra Estevão. Mas Deus também se volta para Estevão e lhe dá a mesma visão que deu ao profeta Daniel, lá no Antigo Testamento,
Daniel 7, 13 e 14, presta atenção. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com um filho de homem vinha nas nuvens do céu, e ele se dirigiu ao ancião bem idoso, e a ele foi levado, e foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, o seu reino é tal, que não será destruído. Meus irmãos, com certeza, isso aqui deixou o Sinédrio morrendo de raiva, pois eles sabiam por quem Estevão era acusado de blasfêmia, e quem Daniel viu na revelação de Deus, que era Cristo. E aqui, irmãos, aqui tem um detalhe que, ora, eu me emocionei hoje preparando esse sermão, maravilhoso esse detalhe. Em todas as visões do que os servos tiveram e relataram a visão do trono de Deus, Cristo está assentado nele. Mas essa aqui, Cristo dá lugar a Deus e se levanta para receber o seu servo que iria morrer no seu nome. Mesmo todo o sinédrio ouvindo o relato da visão de Estevão, eles se voltaram contra ele. Lê os versos 57 e 58. Então eles gritaram, e tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele, e empurrando para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Meus irmãos, o pecado de blasfêmia, segundo a lei de Moisés, era morte por apedrejamento. Quando nós pensamos nisso aqui, nós imaginamos o quê? Umas pedras que caibam na nossa mão, para poder lançar, né? Se algum de vocês algum dia tiver a oportunidade de ir lá no deserto da Judéia, você vai ver o tamanho das pedras que tem no deserto. É do tamanho de um paralelepípedo nosso aqui. Senão não mataria a pessoa. Não mataria. E aqui a raiva dos judeus era tamanha que eles passaram até por cima da lei de Roma. Eles não podiam matar Estevão. Pela lei romana, só o Estado poderia fazer isso. Eles correram um risco enorme de receber grandes sanções do império, para fazer valer o quê? A raiva que eles estavam sentindo. E quando eles apedrejavam Estevão, o que Estevão fazia? Lê comigo o verso 59. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor, recebe o meu espírito. Mas irmão, você consegue imaginar isso aqui? Essa aqui é a verdade que o Evangelho traz. O mesmo Evangelho que faz brotar a ira ao ponto da pessoa chegar a matar, é o mesmo que faz daquele que vai morrer ele estar em comunhão com Deus. Amém, igreja? É o mesmo poder que tem. E outro detalhe importante aqui, a forma como Estevão ora, deixa claro que quando nós morremos, o nosso espírito retorna a Deus. O espírito não dorme, como dizem por aí. O espírito não vai para nenhum outro lugar, passar um tempo para depois ir para o céu. Não, o espírito volta a Deus. E antes de morrer, evidenciando outra marca de um cristão verdadeiro, olha o pedido, olha o pedido que Estevão faz a Deus. Meus irmãos, leia comigo o verso 60. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribuas esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. De quem que Estevão lembra aqui? Jesus, lá na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. E no último verso de hoje, que eu não sei se é o 60 aí ou o verso 1 do capítulo 8,
Leia comigo. E Saulo aprovou a sua morte. Até aqui. Esse mesmo Saulo de Tarso, que 2 capítulos à frente vai se tornar o apóstolo Paulo, o maior pregador do evangelho entre todos os gentios, mas que tenho certeza absoluta, foi impactado com o sermão que ouviu de Estevão. E ele a caminho de Damasco, talvez numa crise de fé, Jesus aparece para ele e pergunta: por que você me persegue? Mas veremos isso aqui mais à frente, amém? O que nós podemos tirar de lição desse texto aqui, além do que já vimos no decorrer do mesmo? Vamos lá. Primeiro, a centralidade das Escrituras. O que converte é a palavra, é ouvir a palavra. O que muda é a palavra. O que consola o meio do seu coração é a palavra. Não há substituição para isso. Você pode criar um método, você pode inventar uma fórmula, você pode criar uma motivação para encher uma igreja, mas sem palavra de Deus, nada disso terá efeito algum quando se diz respeito à vontade do Senhor. Nada. Deus não quer uma igreja cheia de gente por causa de um método. Deus quer uma igreja cheia de gente, mas de gente com as palavras dele no coração. Amém, irmãos? Segundo, Estevão estava cheio do Espírito Santo e pregou brilhantemente no Sinédrio. E nem por isso eles se converteram de que aquilo era verdade. Talvez tem gente que fica aí: ah, pai, mas se eu falasse melhor, se eu tivesse mais o Espírito Santo em mim, aí sim eu teria coragem, ímpeto de falar de Jesus. Aí sim as pessoas iriam me ouvir, iriam se converter, iriam vir para a igreja. Irmãos, infelizmente não é assim. Não é assim. O Espírito Santo, ele já habita em mim e você. Ele já habita. O que falta é eu e você deixar a dúvida, deixar o medo, deixar a preguiça de lado e abrir a nossa boca. Dúvidas some quando nós estamos cheios do quê? Da palavra de Deus. Medo se vai quando nós entendemos quem é por nós. E preguiça, essa é com a gente mesmo. Tem nada a ver com Deus. É comigo e com você. Só nos lembremos de que um dia alguém não teve dúvida, alguém não teve medo, muito menos preguiça de pregar o Evangelho para mim e para você. Ah, mas se eu fosse cheio do Espírito Santo, igual Estevão, seria muito mais fácil pregar, as pessoas iam dar ouvidos. Meus irmãos, nós podemos ser cheios do Espírito Santo e mesmo assim não ver fruto nenhum do nosso trabalho. E está tudo bem por isso. O importante é você estar cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio de Cristo na sua vida. Amém, igreja? Isso é importante. Estevão pregou e teve apenas um convertido: Saulo de Tarso. E mesmo assim Estevão não batizou ele. Amém? Terceiro, é sobre a teimosia. Ah, teimosia. Você é teimoso, irmão? Você é teimosa, irmã? Mesmo quando você está diante da verdade, diante da evidência, diante dos fatos, mas porque ele se opõe ao que você julga ser o certo ou conveniente, você o quê? Insiste em manter a sua posição? Insiste em manter o queixo duro? Eu creio que não há ninguém nessa igreja assim. Mas se caso houver, Deus está dizendo a mim e a você essa noite, irmão: deixa a teimosia de lado.
Teimosia tem raiz no pecado do orgulho. A gente teima quando achamos que só nós temos razão. O mundo inteiro está errado, só eu estou certo. E nem sempre é assim, irmão. Salmos 33, 9, presta atenção. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. Meus irmãos, teimosia por justiça, segundo a ótica de Deus, isso é bênção. Isso é bênção. Mas teimosia por orgulho ferido é não se sujeitar à vontade de Deus na sua vida. Deixa isso de lado. Isso não te leva a nada, a não ser para longe de Deus. Quarto e último ponto. É sobre resistir ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, o texto de hoje nos ensina que a rebeldia do homem contra Deus, ela é tamanha, que nós temos capacidade de resistir o chamado do Espírito do Senhor na minha e na sua vida. E aqui eu não me refiro somente àqueles que ainda não se converteram a Cristo. E tem plena consciência disso. Eu falo também com aqueles que se dizem crentes em Cristo, mas vivem para fazer o que entristece o Espírito. Fazer o que é contrário à vontade de Deus. Com plena consciência. Isso é se opor, é gerar resistência ao que o Espírito de Deus ministra na sua própria consciência. Se nós somos servos, nós sabemos o quanto nós estamos agradando a Deus. É ou não é? Você sabe quando você está pisando no tomate, você sabe, eu sei. O Espírito Santo de Deus se entristece quando nós resistimos a ouvir a sua voz, a ouvir o seu chamado. Quando resistimos à sua exortação no nosso coração. E nem adianta buscar qualquer justificativa que for para validar isso aí, para validar o pecado. E com Deus não tem essa. A gente pode enganar nós mesmos, o que dirá os outros, né? Mas Deus, esquece, jamais, jamais. O Senhor conhece o meu e o seu coração. E insistir nisso é o mesmo que ser teimoso. Deus sabe muito bem como lidar com um teimoso. Deus sabe. Irmão, não estique o elástico demais. Volte-se para Cristo, confie na graça do Senhor, na sua misericórdia, se volte a Ele, coloque tudo aos pés dEle, mesmo que doa, mesmo que te envergonhe, mesmo que você leve um prejuízo danado, mas vale o esforço para fazer o que é certo aos olhos de Deus, mesmo saindo na desvantagem, do que querer sempre sair por cima, fazendo o que desagrada o Espírito que já habita em você. Amém, igreja? Que o prejuízo for do tamanho do que foi para Estevão. Que mesmo assim, nós devemos seguir o exemplo dele, olhar para o alto, olhar para Cristo, e confiar na sua graça. Que assim como o Senhor levantou, o Senhor se levantou do seu trono, para receber o teu servo. Seja assim comigo e com você, quando nós estivermos na presença de Deus, amém? Porque fomos teimosos? Porque fomos resistentes? Não. Porque nos rendemos à soberania de Deus em nossas vidas. E vivemos guiados pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Abaixe sua cabeça.